quantos avisos, quantas coisas aconteceram esse mês, né? Tire um tempo de oração pela igreja, pelos eventos, né? Glória a Deus, a igreja está sadia, está ativa, os irmãos estão se envolvendo, estão trabalhando, por isso que tem bastante atividade, amém? E é isso mesmo, a gente tem que se envolver nas coisas do Senhor, a gente tem compromissos aí fora, temos responsabilidade aí fora, mas tudo que a gente puder até abrir mão para estar trabalhando na obra do Senhor, abra mão, irmão, invista, se dedique, é bênção, amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia aí, em Apocalipse capítulo 3, Apocalipse capítulo 3, glória a Deus. O que uma igreja precisa? Essa pergunta veio no meu coração esses dias, né? O que uma igreja precisa? Né? Precisa de muitas coisas, humanamente falando, né, já precisa de um lugar, precisa das pessoas, né? Precisa de um lugar para congregar. A igreja, nós sabemos que a igreja somos nós, não sou eu, né? A igreja não sou eu, como alguns têm dito aí. Igreja é uma palavra coletiva, é uma união de pessoas que servem a Cristo, né? Então alguém fala assim, a igreja sou eu, né? Nós somos a igreja, nós, no sentido coletivo, nunca você vai falar no sentido singular, como igreja, eu sou a igreja, né? Não, nós somos a igreja, eu sou membro da igreja, sou parte da igreja, então tem havido um certo erro ali nessa declaração, né? E o que a igreja precisa? Precisa das pessoas, precisa de um lugar, como eu estou dizendo, apesar da igreja ser a reunião do corpo de Cristo, nós podíamos nos reunir até numa praça, mas você não ia se sentir confortável em pertencer a uma igreja que se reúne todo dia, não tem um lugar físico, não é verdade? Precisa ter um lugar, precisa ter um espaço físico, uma salinha para as crianças, né? Precisa ter gente para trabalhar com as crianças, precisa ter um louvor, precisa ter um bom pastor, assim como o pastor Arlindo, tal, né? Pastor Danilo, então precisa ter todas essas coisas, né? Pensando nisso, que veio esse tema no meu coração, a igreja precisa também do Espírito Santo, e principalmente, amém? E eu também, e você também, nós precisamos do Espírito Santo na nossa vida, e a igreja também precisa da presença do Espírito Santo. Se eu buscar o Espírito Santo, se você buscar o Espírito Santo, essa igreja vai cada dia mais, não que não esteja, mas cada dia vai estar mais cheia do Espírito Santo. E a Bíblia diz que os discípulos estavam cheios de alegria e Então, quando eu estou cheio do Espírito Santo, não tem espaço para estar cheio de tristeza. Se eu estou cheio do Espírito Santo, eu também vou estar cheio de alegria. E os discípulos estavam cheios do Espírito Santo, e estavam cheios de alegria. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu entendo que não estou na medida que poderia estar, o que Deus tem para mim, né? Dessa porção, desta unção do Espírito Santo. Eu quero mais de Deus. E com Deus nunca tem um limite, sempre tem mais. Porque Ele é criador, Ele é provedor, Ele é generoso para nos dar. Se a gente buscar, Ele dá. Se a gente buscar, Ele derrama sobre as nossas vidas. E Ele quer derramar sobre mim. Ele quer derramar sobre você. Amém? Até transbordar. Aleluia. Eu quero transbordar. E você quer também transbordar. E algumas coisas nós precisamos entender. Para nos transbordar do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo. Mandar a tristeza, depressão, angústia, ansiedade embora. E ser cheio do Espírito Santo. E cheio de alegria. Como os discípulos estavam. Então aqui em Apocalipse 3, verso 15 e 16 diz, conheço as tuas obras. Jesus está dizendo para a igreja de Laodiceia, que conhecia eles,
e conheci as obras deles. Da mesma forma, Jesus está dizendo para mim e para você: eu conheço você, conheço as tuas obras também, amém? Só que aqui em Laodiceia ele dá uma bronca, né? Ele dá uma bronca para a turma lá. Olha assim: conheço as tuas obras, que nem és frio e nem é quente. Quem dera fosse frio, quem dera fosse quente. Assim, porque és morno, está no meio do caminho, não é uma coisa nem outra, não és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pai, nós queremos louvar o teu nome, Senhor, agradecer, ó Deus, a presença do teu Espírito Santo neste lugar. Ó Espírito Santo, trabalha conosco, trabalha com o nosso coração, com o nosso entendimento, com os nossos ouvidos, que toda a mente esteja cativa tão somente à tua palavra. Glorifica, ó Deus, a tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Nós oramos em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Então, essa carta aí, né, que foi escrita ali por João, mas é palavra de Jesus, né, dizendo à igreja da Laodiceia e dando a ela um diagnóstico, né, um diagnóstico do que ela era, aquela igreja, uma crítica, né, contundente, ferrenha, mas uma bênção, porque trouxe luz, trouxe entendimento, amém? Abriu os olhos daquele povo que estava caminhando errado, né? O Senhor diz assim que eles eram mornos, morna, uma igreja morna, sem fervor, sem calor do Espírito Santo, né? Sem compromisso verdadeiro. E quando a gente fala assim, né, ser quente, ser fervorosa, né, não quer dizer fervor, uma igreja assim que dá muito glória a Deus, ou que alguém lá dá uns pulos, não quer dizer isso não, quer dizer no coração da gente, amém? Alguém pode ser assim, tudo bem que eles sejam, mas o fervor não é por pular ou dizer muita coisa, o fervor é aquilo que está no nosso coração, o nosso coração tem que arder, amém? Tem que ter esse fervor na nossa vida. Então Deus prefere até uma igreja fria, ciente da sua frieza, ciente da sua necessidade de crescer, de ficar mais fervorosa. Ele prefere uma igreja fria que é consciente do que uma morna, amém? Mas, ou até uma quente, fervorosa no Espírito Santo. Eu creio que essa agrada mais o coração de Deus, porque são irmãos que estão ali pulsando no mesmo ritmo do coração de Deus, amém? Então, queridos, a mornidão, ela indica indiferença. Mornidão é indiferença. O que você acha? Ah, pode ser, você que sabe, entendeu? Vamos ver, né? Mornidão, não é indiferença, não, vai dar certo sim, meu irmão, vamos lá, estou com você, eu te ajudo, vamos aí, vai dar certo. Então a igreja fervorosa, né? A indiferença, a mornidão, ela indica a indiferença, indica a religiosidade. A gente, né, às vezes se acostuma. Hoje nós vamos fazer a celebração da ceia. Isso aqui tem que mexer com o nosso coração, tem que esquentar nosso coração, tem que vibrar alguma coisa dentro da gente. Não, eu vou comer um pedacinho de pão e um suquinho de uva, você não fica assim, entendeu? Não, irmãos, tem que lembrar, em memória, tem que lembrar, tem que pensar, né? Tem que valer, mexer com a gente, com as nossas emoções, sim, com o nosso espírito, amém? Tem que aquecer o nosso coração, porque alguém fez algo por nós, aleluia, você pode dizer glória a Deus? Então Jesus não tolera mornidão não, meio termo não, né? Ele entende o frio, entende o fervoroso, que está pulsando, vibrando ali, amém? Mas mornidão não combina. Nós temos que tomar a decisão hoje, de sermos fervorosos em Cristo Jesus, estarmos vibrantes na palavra, no Senhor, né, na força do Espírito Santo. Nós temos que tomar essa decisão de deixar mornidão, de deixar frieza,
e ser uma igreja vibrante, em nome de Jesus, amém? Não que não sejamos, mas vamos reafirmar essa verdade. E se porventura está batendo aí um gelo no coração, uma mornidão, hoje é o dia que o Espírito Santo quer tocar a sua vida, reacender essa brasa no teu interior. Eu creio nisso, você crê? Então, primeira coisa, uma igreja fervorosa precisa de algumas coisas. Primeira coisa, voltar ao primeiro amor. Voltar ao primeiro amor. A gente se converteu, queria fazer um monte de coisa na igreja. Aí depois vai esfriando, aí alguém pede, não dá, não vai dar. Mas me ajuda, não vai, estou precisando de, não, eu tenho compromisso. Larga o compromisso, né? Larga. Alguns dá para largar, né? Abre mão. Buscar o reino de Deus. Em primeiro lugar. Amém? Nós temos que abrir mão. Eu já vi testemunho de gente que se converteu e a família só fazia aniversário, festinha de sábado. O camarada se converteu, a família, não sei que deu um tilt lá, né? E só começou a fazer a festinha de domingo. Ele começou a faltar na igreja. De repente, sem ninguém falar nada, ele mesmo falou, peraí, está errado. Chegou lá e falou para a família, falou, não vou mais em festa de domingo. Domingo é dia do Senhor. Domingo é dia do Senhor. Eu faço tanta coisa para tanta gente, de segunda a sábado. Domingo é dia do Senhor. Eu não vou mais na festa aí de vocês, fique chateado comigo, para a família. Sabe o que aconteceu? Marcaram uma ou outra lá, depois começaram a marcar de novo, no sábado. E se ele não toma postura? Se ele não toma posição? Uns falaram mal e tal, mas se ele não toma posição? E irmão, com quem nós temos mais compromisso? Quem fez mais por nós? Não que tem que desprezar a família, não estou dizendo isso, tem que amá-los, visitar, fazer o possível. Mas o inimigo, às vezes, começa a tirar a gente da igreja, com umas coisinhas assim que parece justificável, parece certo, tem uma carinha de coisa boa, né? Mas é o inimigo, amém? Então volte ao primeiro amor, ame o Senhor, deseje o Senhor, queira trabalhar para o Senhor. Apocalipse 2,4 diz assim, os irmãos vão passando aqui para ajudar. Apocalipse 2,4 diz assim, tenho porém contra ti que abandonastes o teu, tem o quê? Tem o quê? Contra ti. Olha, eu tenho uma coisa que não está me agradando, é Jesus dizendo, tem uma coisa que não está me agradando, tem uma coisa contra vocês, eu tenho uma reclamação, é Jesus dizendo, é as palavras que estão aí, amém? Olha, eu tenho uma reclamação a respeito de vocês. Qual que é a reclamação, Senhor? Vocês abandonaram o primeiro amor. Que negócio é esse? Não pode. Então o Senhor estava dando uma bronca. Então ele está falando aqui a igreja de Efésios, né? Elogiando as suas obras, elogiou o que eles estavam fazendo de bem, né? Mas apontando que perdeu aquela paixão inicial, perdeu o amor genuíno por Cristo, perdeu, entrou na rotina, se embaraçou, né? Em meio às lutas, em meio aos boletos da vida, né? As contas para pagar, e um monte de coisa, né? Perdeu o primeiro amor. Nós não podemos perder. O Senhor hoje chama a nossa atenção. Nós queremos ser fervorosos, nós queremos ser crentes de verdade, nós não podemos deixar o primeiro amor, amém? Que o Senhor diz, tenho contra ti uma reclamação, abandonaste. Jeremias 2 diz assim, lembro-me de ti, olha como é bonito, da sua afeição quando eras jovem, vá, proclame diante do povo de Jerusalém, assim diz o Senhor, essa tradução é diferente, do teu amor quando noiva, de como seguias
no deserto. Amém? Amém? Diz assim: lembro de ti, da tua afeição, quando eras jovem. Eu estou lembrando, né, de você, da nossa juventude. Parabéns para os jovens, nesse mês aqui, a Convenção Batista nomeia como mês da juventude, né? Mês da juventude. Parabéns para os jovens, né? Dia 1º foi de agosto, foi dia da juventude batista. Parabéns para vocês. Esse mês é mês dos jovens na convenção, amém? Então, lembro da sua afeição quando era jovem, do teu amor quando noiva. Ele está comparando um casal de noivos, né? O noivo chama a noiva: vamos tomar um sorvete? A noiva vai. Vamos, sei lá, né? Vamos carregar umas pedras ali, a noiva vai, né? Então, fazer qualquer coisa, né? Vamos fazer isso aqui, a noiva vai. Está dizendo aqui, seguias no deserto, como me seguias no deserto. O cara vai para o deserto, a noiva vai. Por quê? Primeiro amor, vai atrás. Aí quando casa, vai você, eu não vou não. Cadê o primeiro amor? Tem que acompanhar. Aí o Senhor está dizendo: lembro de ti, da tua afeição quando eras jovem, do teu amor quando noiva. Amém? Por quê? Mudou? Não é para mudar. Deus lembra com carinho da época em que Israel era apaixonado por Ele. Deus lembra com carinho do tempo que o povo de Deus era apaixonado por Ele. Deus lembra com carinho do dia da tua conversão, daqueles primeiros momentos, como você era apaixonado por Ele. Aleluia! Ele não mudou. Ele não mudou. Aleluia! E Ele continua apaixonadão por você. Aleluia! Abra o seu coração e se apaixone por Jesus de novo. Amém? Ele merece o teu amor. Ele merece o teu carinho. Aleluia, aleluia. Nós não podemos ter uma religiosidade, sabe, cansada. Nós precisamos voltar ao primeiro amor, deixar essa chama queimar, né? Aleluia, em nosso coração. Nós não sei se nós cantamos, né? Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. E como é que nós estamos tratando do tesouro? Como é que nós estamos? Eu encontrei, gente, encontrei o tesouro, encontrei o bem mais precioso. Aleluia! O nome dele é Jesus. E o que nós estamos fazendo com ele nos nossos dias? Segunda coisa que uma igreja fervorosa, né, precisa ter é ser cheia do Espírito Santo. Atos 1:8 vai dizer assim: mas recebereis poder ou virtude, né, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas. Aleluia, promessa da vinda do Espírito Santo, da vinda dele com poder, a vinda dele, a presença dele na nossa vida, é poder de Deus. Pastor, mas eu não sinto assim. Você está lendo a Bíblia, está orando, né? Está vindo na igreja, está falando de Jesus, amém? Esse poder do Espírito Santo, olha, recebereis poder do Espírito Santo, sereis minhas testemunhas. É para ser testemunha, nós temos poder, né? Jesus prometeu o Espírito Santo. E em Atos 2, verso 1-4, diz assim, rapidinho para a gente ver. Atos 2, verso 1-4. Lá em Atos 1 foi a promessa, em Atos 2 é o cumprimento. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Olha que coisa linda, a unidade do povo, comunhão do povo, amém? E de repente vem do céu um som,
como um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Esse Espírito Santo está aqui, Espírito Santo já habita em você, aleluia. E eu creio que se nós, aleluia, buscarmos a Ele com fervor, se você se animar aí, eu me animar daqui, amém? E buscarmos Ele com fervor, vai ter um dia que nós vamos sentir um vento nesse lugar, aleluia, e coisas maravilhosas vão acontecer, que aconteceu uma maravilha lá aquele dia, amém? Eu creio nisso. Por quê? Porque o Espírito Santo é o mesmo e Ele está aqui neste lugar. E Ele não é um Deus do passado, que fez coisas, sinais e maravilhas lá no passado. Ele é um Deus do agora, do hoje, do já. Aleluia. E Ele quer fazer coisas maravilhosas hoje, agora, já, na minha vida e na sua vida. Deus quer tocar em nós, aleluia, com o seu poder, com o poder do Espírito Santo. Efésios 5:18, também colaborando com isso, diz assim: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Resumindo, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Quem toma lá muito vinho na época, né? O vinho fermentado tem álcool, né? Que tem dois tipos de vinho aqui na Bíblia, né? Tem o vinho que se chama vinho, que é o fermentado com álcool, e tem o vinho que é o suco de uva. Quem toma bebida alcoólica, o que vai acontecer? O álcool entra lá na corrente sanguínea e começa a dominar a pessoa, tira reflexo, tira sentido, a pessoa começa a falar o que não deve, está sendo dominada pelo álcool, envolvida pelo álcool. E ele está usando essa comparação para dizer: não vos embriaguei com o vinho, não deixe o vinho dominar você, mas seja cheio do Espírito, se envolva com o Espírito Santo, deixe o Espírito Santo dominar você, entrar na sua corrente sanguínea, entre aspas, amém? Tomar você, tomar seu sentido, tomar a sua visão, tomar a direção da sua vida, tomar você. Pensa na pessoa embriagada, tomada pelo álcool, é um exemplo ruim, amém? Mas uma pessoa tomada pelo Espírito Santo, envolvida pelo Espírito Santo, oh glória a Deus, é uma bênção, amém? O Espírito Santo não é um luxo, não é um acessório, é uma necessidade na vida do cristão, é uma necessidade, e eu diria uma necessidade urgente, viver tocado pela presença do Espírito Santo. Faz assim, ó, enche aí seu pulmão de ar, respira assim bem leve, bem fundo, aí você solta devagar, faz de novo aí. Nós precisamos do Espírito Santo mais do que o ar que a gente respira. Nós devemos ansiar pelo Espírito Santo, desejar o Espírito Santo, porque nós precisamos do Espírito Santo mais do que o ar que nós respiramos, amém? Pense nisso, mais do que o ar que nós respiramos, aleluia. E outra coisa, o Espírito Santo, ele está mais perto de você do que esse ar que você inspirou aí, entrou para dentro do teu pulmão. O Espírito Santo está mais perto de você do que esse ar que você respirou. Você crê? Diz aí, glória a Deus. Aleluia, aleluia. E terceiro lugar, fervor. Uma igreja fervorosa precisa de fervor também na evangelização. Precisa arder por vidas,
por alma, por evangelismo. Mateus 28, 19 e 20, né? O texto clássico que diz: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Aleluia. A igreja precisa arder por missões. Estamos aí comemorando, né, um mês de aniversário da nossa igreja. E Deus tem tanto por fazer. Já fez tanto, 67 anos, né, de igreja, já fez tanta coisa, irmãos. Uma igreja com 67 anos já fez tanta coisa. Mas será que o Senhor quer aposentar essa igreja? Né? Essa igreja já fez tanta coisa, está com 67 anos, né? De trabalhos aí da igreja. Não, tem muita coisa por vir. E eu creio que a igreja teve anos maravilhosos, mas eu creio que terão outros maravilhosos, amém? Glória a Deus, que nós estamos aqui agora, aleluia, e vamos aproveitar disso. O passado já ficou, pode ter sido muito bom, né? Você pode ter almoçado um almoço muito bom hoje, mas amanhã você vai querer almoçar de novo, não é verdade? Amanhã você vai querer almoçar outra vez, aleluia. Então, fervor na evangelização, né? Ontem foi dia dos amigos de missões, é tanta coisa, tem tanto dia esse mês aqui, né? Dia dos amigos de missões, né? Escreve uma carta lá para os missionários, ore pelos missionários, e também, não só por eles, evangelize alguém, né? O chamado não é só para pregar, mas é um chamado para discipular pessoas que, as pessoas devem viver com Cristo, e para viver com Cristo precisam ser discipuladas, e nós também devemos viver não só com Cristo, mas nós devemos viver para Cristo, amém? E viver para Cristo é estar envolvido com essa que é a principal obra, a obra da evangelização, ganhar almas para o Senhor. Romanos 10, 14 diz assim: como invocarão aquele em quem não creem? E como crerão naquele em quem não ouviram? Nós precisamos falar para que as pessoas creiam, nós precisamos falar para que elas possam ouvir e entender a palavra de Deus. Há uma urgência, né? Se não houver quem fale, como vai haver quem se converta, quem creia? Amém? Deus conta conosco para falar. Nós não podemos estar aqui em 100 pessoas, 100 e poucas pessoas toda semana, e ninguém falou de Jesus, para ninguém. Não trouxemos um visitante, não sei se tem algum hoje, amém? Mas nós não podemos, 100 pessoas, semana inteira, amém? E não trouxemos ninguém, e aí nós vamos falar que amamos a evangelização, não é? O Espírito Santo colabora com nós, é uma força poderosa, amém? Então, uma das formas de evangelizar é trazendo pessoas à igreja. Claro que você pode falar de Jesus, você dá testemunho, você prega até sem falar, pelo seu testemunho, amém? Mas uma forma é trazendo pessoas na igreja. Visitantes são importantes. Eu perguntei outro dia na igreja assim, aqui acho que eu não perguntei, né? Quem um dia foi visitante na igreja? Aqui. Aqui ou em outra igreja? Antes de ser crente. Antes de ser crente, você foi um visitante. Quem um dia foi visitante? Aí, ó, dá uma olhada aí. Levanta a mão aí bem alto. Quem um dia foi visitante? Aí, ó. E se alguém não tivesse te convidado? E se você não tivesse sido visitante? Como é que ia ser? Visitante é importante na igreja.
Visitante é uma possibilidade de alguém entregar a vida para Jesus na hora do apelo. Visitante, a igreja que tem visitante vai ser uma igreja que vai crescer. Amém? Vai ser uma igreja que alguém vai se converter, vai se batizar, vai crescer. Se não tiver visitante, não vai ter conversão, a igreja não vai crescer. Não parece lógico? Então, se a gente quer que a igreja cresça, tem que passar pelo visitante. E quem é que vai convidar? Fala assim, eu. Quem é que vai convidar? Quem é que vai convidar? Porque se a gente falar nós, parece que transferimos a responsabilidade, né? Diga, eu. Não, está sem timidez. Diga, eu vou convidar visitantes. Amém, glória a Deus, a igreja vai crescer. Aleluia, essa é uma igreja fervorosa. Aleluia, é uma igreja fervorosa. Aleluia, aleluia. Porque o evangelismo não é tarefa de alguns. O Senhor falou para todos, ide e pregai. Foi para todos nós, né? Quando colocamos o nosso pé aí na calçada, né? Tem igreja que coloca uma placa aqui para o lado de dentro, né? Quando você sair deste lugar, estará em campo missionário. Você é um missionário. Quando você põe o pé na calçada aí, começa a fazer missões, começa a pregar Jesus. Daí para fora é campo missionário. Amém? Então estamos no dia a dia em campo missionário. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. E concluindo aqui, Deus não tolera, né, como ele disse lá no texto, uma igreja morna. Ele nos chama para ser uma igreja ardente, uma igreja amorosa, uma igreja de compaixão, de amor, uma igreja contagiante na sua alegria, né, na sua vitalidade. Deus nos chama para ser uma igreja viva, poderosa, cheia do Espírito Santo. É isso que o Senhor quer da nossa igreja, quer de mim e de você, amém? Que a gente vivamos um evangelho assim, com alegria, com fervor, com paixão, no primeiro amor, amém? Glória a Deus, feche seus olhos, aleluia. Senhor, obrigado, Deus, pela tua palavra. Acende a chama, essa chama do Espírito Santo, acende em nós, desperta-nos, ó Deus, ó Pai, incendeia a nossa vida com amor, com a graça, com a presença, Senhor, nos envolve nesse primeiro amor, no fervor, ó Pai, que eu venha, e junto com os meus irmãos nessa noite, fazer uma entrega genuína ao Senhor. Toma conta de nós queremos ser cheios, eu quero, aleluia, eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero ser apaixonado por Jesus, amar missões, eu quero fazer a tua obra. Você pode dizer amém? Aleluia, eu quero, Senhor, aleluia, te louvamos, aleluia, oh Jesus, e lembramos, ó Pai, de tantos irmãos que já passaram por essa igreja, de tanta obra boa que essa igreja fez ao longo desses 67 anos, ó Pai, mas eu creio que o Senhor tem uma porção maravilhosa reservada para nós, para esse tempo presente. Derrama, Pai, a presença do teu Espírito Santo no nosso meio, abre as janelas do céu. A coisa que nós mais queremos não são bens, não são propriedades, não são tesouros, Pai, aquilo que nós mais desejamos é a presença do teu Espírito Santo no nosso meio, na nossa vida. Enche-nos, ó Deus, até que venhamos transbordar da presença do teu Espírito, que tenhamos cultos aqui, ó Pai, maravilhosos, no meio do louvor, gente se quebrantando, gente sendo curada, na pregação da palavra, Senhor, vidas sendo tocadas, ó Pai, em nome de Jesus, nós queremos ver a tua glória descer neste lugar, dons do Senhor ser manifesto nesta
nesta casa. Oh Pai, nós queremos ver, abre os nossos olhos, para que a gente venha ver, ó Pai, e que cada um de nós nos dedicamos ao jejum, à oração, à busca da Tua presença, Pai. Nós oramos agradecidos a Ti, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe os irmãos.